Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite voltamos a nossa atenção para o ano de 1895 e para a solene história de Alice, Nellie e Howard Pitzel. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. No final do século XIX, a América era uma nação em movimento, ligada por uma rede de ferrovias em constante expansão. Esta nova mobilidade oferecia oportunidades sem precedentes, mas também oferecia um novo tipo de disfarce para aqueles que desejavam desaparecer ou fazer outros desaparecer. Em 1894, uma das figuras mais infames da época, o vigarista e assassino H. H. Holmes, foi finalmente detido. Mas a sua captura não foi um fim. Foi o início de um novo e horrível mistério. 3 crianças inocentes estavam desaparecidas, engolidas pela vastidão do continente. A tarefa de as encontrar coube um homem, um detetive de Filadélfia, cuja persistência metódica o tornaria um herói discreto num dos capítulos mais sombrios da América. O seu nome era Frank Geyer. Antes de seguirmos o detetive, devemos primeiro compreender o vilão. H. H. Holmes, nascido Herman Webster Mudgett, era um homem de imenso carisma e profunda maldade. Era médico, farmacêutico, bígamo e vigarista que operava com uma precisão arrepiante. A sua infâmia foi cimentada pelo seu Castelo da Morte, em Chicago, um edifício labiríntico de passagens secretas e quartos sem janelas, projetado para os seus propósitos sombrios. Um dos seus associados mais próximos era um homem chamado Benjamin Pitzel, um carpinteiro e criminoso de pequena monta, que se tinha envolvido profundamente nos esquemas de Holmes. Pitzel tinha uma esposa, Carrie, e 5 filhos. Eram uma família comum, mas a sua confiança e lealdade a Holmes provariam ser uma vulnerabilidade fatal, atraindo-os para a órbita de um homem totalmente desprovido de consciência. No verão de 1894, Holmes e Pitzel puseram em marcha o seu golpe mais ambicioso. Iam forjar a morte de Pitzel para receberem um seguro de vida de $10.000. O plano era que Pitzel se escondesse enquanto Holmes arranjava um corpo substituto. Mas Holmes não tinha qualquer intenção de partilhar o dinheiro. Em setembro, numa casa em Filadélfia, ele assassinou Benjamin Pitzel, desfigurando o corpo para se assemelhar a um acidente. Apresentou então o cadáver à companhia de seguros e à viúva insuspeita de Pitzel, Carrie. Com o dinheiro do seguro garantido, o engano de Holmes aprofundou-se. Ele disse à enlutada Carrie que o seu marido estava na verdade vivo e escondido em Londres. Convenceu-a então a confiar 3 dos seus filhos aos seus cuidados. A ponderada Alice, de 15 anos, Nellie, de 11, e o vivaz Howard, de 8 anos, prometendo que os reuniria com o pai. No verão de 1895, H. H. Holmes estava encarcerado na prisão de Moyamensing, em Filadélfia, não por homicídio, mas por fraude de seguros e roubo de cavalos. A companhia de seguros, desconfiada da reivindicação de Pitzel, contratara a agência de detetives Pinkerton para investigar. À medida que os detalhes dos enganos de Holmes emergiam, uma terrível questão começou a formar-se. Onde estavam as 3 crianças Pitzel? Holmes ofereceu uma teia emaranhada de mentiras, alegando que estavam a viajar com uma mulher chamada Minnie Williams, outra das suas vítimas. Insatisfeitos, o procurador distrital e a Fidelity Mutual Insurance Company atribuíram o caso a um dos investigadores mais capazes de Filadélfia. Ao detetive Frank Geyer, um veterano da força, foi dada uma tarefa simples, mas monumental: encontrar Alice, Nellie e Howard Pitzel.
Com pouco mais do que um punhado de cartas e as alegações contraditórias de um mestre da mentira, Geyer começou a sua busca. A investigação do detetive Geyer foi uma aula de trabalho policial metódico. Ele não estava a caçar um fugitivo, estava a seguir os fantasmas de 3 crianças através de um continente. Holmes transportava as crianças de cidade em cidade, mantendo-as muitas vezes a apenas alguns quarteirões da sua própria mãe, que também viajava sob a sua direção. Geyer começou por juntar as peças da cronologia de Holmes. Viajou para Cincinnati, Ohio, onde descobriu que Holmes tinha alugado uma pequena casa. Foi a Indianápolis, depois a Detroit, Michigan. Em cada cidade, o seu processo era o mesmo. Levava consigo fotografias das crianças, visitando hotéis, pensões e cavalariças de aluguer. Mostrava suas fotografias a funcionários, a vizinhos, a qualquer pessoa que pudesse ter visto um homem bem vestido a viajar com 3 jovens acompanhantes. Foi um processo lento e meticuloso. Uma busca por agulhas num palheiro vasto e indiferente. O rasto de engano acabou por levar o detetive Geyer a Toronto, no Canadá. Ele sabia, por cartas, que Holmes estivera lá com as crianças em outubro de 1894. À sua chegada, Geyer começou a sua rotina familiar. Descobriu que um homem com a descrição de Holmes, usando o pseudônimo F. A. Howell, tinha alugado uma casa no número 16 da St. Vincent Street. Geyer foi ao endereço e falou com os vizinhos. Eles lembraram-se do homem e das 2 raparigas que estavam com ele, Alice e Nellie. Recordaram que as raparigas pareciam tristes e isoladas. Os atuais inquilinos da casa nada sabiam, mas Geyer, com a permissão do proprietário, iniciou uma busca minuciosa na propriedade. Concentrou-se na pequena cave com chão de terra. Sondando a terra com uma pá, atingiu algo duro e que não cedia, a poucos palmos da superfície. A descoberta na cave da casa de Toronto confirmou os piores receios do detetive Geyer. Enquanto ele e os agentes locais escavavam cuidadosamente o local, desenterraram uma cova rasa. Lá dentro, encontraram um pequeno baú de viagem. Dentro do baú, e enterrados debaixo dele, estavam os corpos de 2 crianças. Estavam em avançado estado de decomposição, mas Geyer conseguiu identificá-las como Alice e Nellie Peitzel, a partir dos restos das suas roupas e de outros objetos pessoais. A busca por 2 das crianças tinha terminado. Geyer, sendo ele próprio pai, ficou profundamente afetado pela descoberta. Tinha seguido o ténue rasto deixado pelas raparigas durante semanas e agora encontrara-as, vítimas de um ato de maldade frio e calculado. A sua investigação metódica trouxera a verdade à luz, mas o seu trabalho ainda não estava concluído. Uma criança continuava desaparecida. Com o trágico destino das irmãs Pitzel confirmado, a determinação do detetive Geyer em encontrar o jovem Howard apenas se fortaleceu. Ele sabia que Holmes tinha separado o rapaz das suas irmãs antes de chegar a Toronto. Geyer refez o caminho, reexaminando os movimentos e a correspondência de Holmes, procurando por qualquer pista que pudesse ter escapado. O seu foco voltou para Indianápolis, uma cidade pela qual Holmes passara várias vezes. Seguindo uma nova pista, Geyer viajou para o tranquilo subúrbio de Irvington. Lá, soube que Holmes, usando outro pseudônimo, tinha alugado uma pequena casa de campo por um curto período. Mais uma vez, iniciou o processo de entrevistar os vizinhos. Eles recordavam-se de ter visto Holmes e com ele um pequeno rapaz. Lembravam-se de ter ouvido barulhos estranhos da casa e de ter visto Holmes a carregar um grande fogão para sua carroça quando partiu. Na casa alugada em Irvington, o detetive Geyer conduziu outra busca sombria e meticulosa. A casa estava vazia, oferecendo poucas pistas imediatas. Mas com base nos relatos dos vizinhos, Geyer voltou sua atenção para a chaminé do grande fogão que Holmes usara durante a sua estadia. Peneirando a fuligem e os detritos no fundo do duto da chaminé, começou a encontrar pequenos fragmentos calcificados. Eram pedaços de osso.
encontrou também uma pequena quantidade do que pareciam ser vísceras secas. Um dentista foi chamado ao local, que conseguiu identificar alguns dos fragmentos como sendo dentes de uma criança entre os 7 e os 9 anos. Um brinquedo de um rapaz, um soldadinho de chumbo pintado, também foi encontrado nas proximidades. A busca por Howard Pitezel tinha terminado. Ele fora assassinado, o seu corpo queimado e dissecado, os seus restos mortais deixados espalhados nas cinzas. O detetive Frank Geyer regressou a Filadélfia não com as crianças desaparecidas, mas com as provas irrefutáveis e desoladoras dos seus homicídios. A sua incansável investigação por todo o país desvendara a teia de mentiras de Holmes e a expusera as verdadeiras profundezas da sua monstruosidade. As provas que Geyer reuniu formaram um núcleo do caso da acusação contra H.H. Holmes no seu julgamento pelo homicídio de Benjamin Pitezel. Confrontado com as descobertas de Geyer, Holmes foi condenado e sentenciado à morte. Foi executado a 7 de maio de 1896. O trabalho de Frank Geyer trouxe uma certeza final e terrível a Carey Pitezel e proporcionou a justiça que os seus filhos mereciam. Ele permanece uma figura celebrada na história das forças da lei, um testemunho do poder do trabalho de detetive determinado e compassivo perante uma escuridão inimaginável. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-nos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.